porque a reforma tributária pode gerar um aumento de quase 100% nos impostos do setor de serviços. Essa simulação foi feita pela FEComércio de São Paulo, que levou em consideração informações da pesquisa anual de serviços elaborada pelo IBGE e considerou o impacto da proposta em empresas com receita mensal de R$400 mil. Segundo a instituição, eu vou abrir aspas, a reforma prevê um aumento de carga tributária para o setor mais importante da economia nacional para beneficiar outros setores econômicos, fecho aspas. A FEComércio afirmou que o setor de serviços é responsável por mais de 70% do PIB brasileiro e por cerca de 60% dos empregos formais. Vamos começar o nosso giro de análises com esse tema muito importante. Cláudio Dantas, de Brasília. Dantas, seria uma tragédia se essa projeção da FEComércio se confirmar, né? A reforma tributária nesses moldes impactaria demais no setor de serviços. Aumento de 100% na carga tributária. Dantas. Tragédia anunciada, Caniato. Boa noite a toda a bancada e a nossa audiência aqui sempre fiel. Olha, esse é um aviso que nós estamos dando ainda desde quando esse texto da reforma tributária estava sendo debatido, ainda que de forma muito rápida, lá na Câmara dos Deputados. O impacto sobre os serviços, ainda que esse impacto a gente só vá sentir quando a reforma começar a ser implementada, que vai levar aí alguns anos ainda, quer dizer, a gente ainda vai levar aí mais uma década para começar a sentir esse impacto. Mas hoje, tá aí, 70% do PIB é de serviços e a tendência é se manter ou até aumentar. Por quê? Porque toda a base tecnológica que compreende a economia moderna, ela estimula justamente os serviços, esse tipo de modelo econômico. Então, você pensar que, né, em aumentar a carga tributária do setor de serviços, claro, quem está pensando com olho grande, está pensando em, olha, já que tem aqui muita gente trabalhando nesse setor, já que isso gera 70% da riqueza do Brasil, vamos taxar, vamos sobretaxar para a gente aumentar, expandir a base tributária. Isso é um erro, porque isso tende justamente a você enfraquecer aquele setor que hoje é mais forte e que tem um futuro à vista de consolidação dessa força. Aliás, é um movimento, inclusive, diferente daquele que a gente viu acontecer com a indústria. A indústria já representou 70% do PIB brasileiro, hoje é muito menor, né? E aí a gente tem o agro também ocupando um espaço importantíssimo aí de 25% do PIB brasileiro. Então, olha, mais uma vez, esse texto da reforma tributária, ainda que ele traga simplificação, o que é muito bom, o que é absolutamente necessário, ele tem umas pegadinhas, essa é uma delas. Isso, na verdade, é muito mais do que uma pegadinha, é um tiro no pé da economia. Caniato. Só simplificar não basta, né, Dantas? Agora, Mota, uma reforma em que o setor é desonerado e o outro é onerado, vai ter aumento de quase 100% nos impostos, não me parece uma boa reforma. Não é. E a gente avisou. Eu acho que a gente tem que mandar confeccionar uns cartazes, Daniel, ou uns cartões, para toda vez que a gente der uma notícia como essa, a gente colocar aqui. O Pingos nos Is avisou vocês. Boa. Quando essas discussões começaram da reforma tributária, nós comentamos isso diversas vezes. Essa reforma é um cavalo de Troia, né? O cavalo de Troia foi aquele cavalo de madeira que os inimigos fizeram, eles não conseguiam conquistar Troia, e aí eles não conseguiam vencer as muralhas, eles fizeram um cavalo de madeira e deixaram lá na porta de Troia e foram embora. E aí o pessoal de Troia, os inimigos foram embora, ficaram curiosos, trouxeram aquele cavalo para dentro da cidade. E dentro do cavalo, que era oco, estavam os soldados inimigos que destruíram Troia. É isso, é uma reforma tributária que diz que vai simplificar, mas vai complicar, porque o IVA, esse imposto sobre valor agregado, ele precisa de uma contabilidade complicada. Tem os créditos, tem os débitos. É uma reforma que ninguém diz quais são as alíquotas. Então, é um cheque branco. Você não sabe quanto você vai pagar. E todas as simulações feitas por especialistas indicam um aumento grande. O pior de tudo é a incerteza dessa história. José Maria Trindade, vale a pena privilegiar a indústria e prejudicar o setor que mais emprega no país? Essa é a tendência. A tendência mundial. O Brasil está entrando na modernidade aí na cobrança de impostos, na nova tendência.
O Brasil demorou tanto de entrar no IVA, que é a novidade, né? Em vez do ICMS, que já está velho em alguns países. Já existe por lá, por exemplo, uma boa parte de impostos arrecadados pelo imposto eletrônico. Agora, falar do imposto eletrônico aqui no Brasil é palavrão no Congresso Nacional. Todo mundo lembra do CPMF, do imposto dos cheques, lembra? É esse o imposto moderno, movimentação e transação financeira, ainda que uma alíquota bem pequena. Veja bem, trata-se de uma reforma necessária. Do jeito que está hoje, é impossível continuar. As empresas estão encontrando dificuldades para pagar o imposto, né? Me refiro à burocracia, não só ao valor. E há uma clara transferência do imposto da indústria para o consumo, para a ponta final. E todos saberão quanto vão pagar, porque vai entrar na nota fiscal, que será simplificada, nota fiscal eletrônica. Você emitir uma nota fiscal, se você programar, já imediatamente transfere o imposto que não é pago pelo empresário e sim pago pelo consumidor diretamente para os cofres públicos. Você vai comprar algum produto por R$100, não é o setor de serviços que vai pagar, quem vai pagar é o consumidor. Quanto custa isso aqui? R$100. Quando chega no caixa, R$130. 10 do Estado, 10 do município, 10 da União. Simples assim, né? O imposto já existe, já está embutido. Quando ele chega no setor de serviços, que é o grande setor da economia, porque é onde finaliza tudo, né? Quem produz automóvel, quem planta, chega no serviço, chega no restaurante, chega nos postos e assim por diante. Quando chega lá, o imposto já está embutido e multiplicado. Então, vai chegar lá a cesta básica, você compra, é o valor absoluto da cesta básica, não tem um acréscimo. Então, não há possibilidade de acrescer imposto. Hoje está tudo embutido, você não sabe quem paga imposto. Quem paga é o consumo, quando você compra, né? Ali é que está o imposto. Evidentemente que fora o imposto de renda da pessoa física. Então, a reforma tributária é necessária, sim, urgente, sim, mas tem que combinar com os russos, ou seja, com governadores e prefeitos que estão colocando resistência. Hoje eles estiveram, acompanhei parte desse processo hoje no Senado Federal, discutindo exatamente isso aí, esse pacto federativo, distribuição de dinheiro. Pois é, tem um complemento, inclusive, uma notícia conectada a essa, porque o índice de confiança da indústria caiu 0,5 ponto percentual em agosto e atingiu o pior nível desde agosto de 2020, época inclusive da pandemia de Covid. O que mais influenciou a queda, segundo o levantamento, foi a percepção da indústria sobre a situação atual dos negócios. Vamos fazer mais um giro com os nossos comentaristas. Dantas, a queda na confiança da indústria trata de alguns aspectos importantes, mas também tem muito a ver com a atual gestão e as medidas que vêm sendo tomadas. A relação não muito sadia que o Executivo tem com o Congresso e também influencia nessa percepção por parte dos empresários e dos industriais? Olha, Daniel, há uma série de questões envolvendo a imagem que a indústria passa para o resto da sociedade, a confiança que os agentes econômicos têm na indústria brasileira. Infelizmente, nós vimos num processo histórico de desindustrialização ou de falta de modernização dessa indústria, o que acaba provocando desindustrialização, porque a economia mundial evolui e a nossa fica para trás. E a razão por trás disso é também essa relação que você mencionou com o governo, com o Estado. Aqui, infelizmente, nós temos um capitalismo chamado capitalismo de compadrio, que é o capitalismo que se beneficia, né, o mercado que cresce à sombra do poder do Estado. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós não sabemos o que é uma economia capitalista, não vivemos essa economia, né, liberal. Aqui a gente tem o desejo de fazer isso, de libertar as forças, né, as forças produtivas do país, permitir justamente que o nosso potencial empreendedor seja realizado, né, no seu máximo. Mas, infelizmente, tem um negócio no meio do caminho, que é o Estado, é o poder político que se coloca naquela posição de, olha, você é empresário, eu vou te deixar trabalhar se você vier a mim.
Então, eu vou te dar melhores condições de trabalho se você apoiar a minha campanha, se você apoiar aqui, investir no meu estado, no meu município. Infelizmente, esse poder político, esse Estado, que ainda é mastodôntico, ainda é muito poderoso, acaba acuando o empresariado, que fica na mão desse Estado, à mão do poder político, e se deixa levar. Tanto é que nós vemos acontecer aí todos esses esquemas que foram revelados em diversas operações anticorrupção ao longo da história. A mais recente é a Lava Jato, mas temos várias outras que elas se repetem ao longo do tempo e que, infelizmente, esse modelo, ele preserva esses vícios. Então, não tem como ser diferente. Uma indústria viciada nesse modelo tende a ficar obsoleta, inclusive para os próprios agentes econômicos que olham ela com desconfiança. Esse é o resumo da ópera. Perfeito. Confiança da indústria alcança o pior nível desde 2020. Mota, o que é preciso para essa confiança aumentar? Isso passa pelo quê? Reforma tributária, controle de gastos, política econômica estável? O que a gente vê, Daniel, é um círculo vicioso. Um governo que aumenta o tamanho da máquina, que aumenta o número de ministérios, que fala que gasto é a mesma coisa que investimento, que promete não, ameaça é a palavra certa, criar novos impostos e aumentar os impostos, que manda projetos sem nenhum nexo para o Congresso, que são aprovados do dia para a noite. O que isso inspira nas pessoas? Medo, desconfiança, incerteza nas empresas e nas pessoas. As pessoas param de investir, deixam de consumir. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Com isso, cai a produção, caem as vendas, cai a arrecadação. No final das contas, vai menos dinheiro para o governo. E aí, o governo, desesperado com isso, vai fazer o quê? Tentar arrecadar mais e mais. E aí você entra num ciclo vicioso. É o que o Dantas explicou. Tem um amigo meu que explica isso de outra forma. No Brasil, se criou um processo pelo qual tudo tem que passar pelo Estado. Então, para aqueles que são pobres, desfavorecidos, tem o bolsa isso, bolsa aquilo. O governo vai dar o seu sustento. Para a classe média, é a esperança do concurso público. Meu filho estuda, você faz um concurso e vai ter emprego para o resto da vida. E para os ricos, ou é uma reserva de mercado aqui para os seus produtos, ou é um belo contrato com o governo. E assim o Estado fica no centro de tudo, todo mundo dependendo do Estado.